tratar um pouco o poder da oração, da prece. Quando Jesus diz orai e vigiai, ele não disse apenas porque não tinha outra coisa para dizer, a importância da prece. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27º, no item 23, o Sr. Allan Kardec traz uma mensagem do bispo de Hipona, Santo Agostinho, que diz o seguinte: vinde todos vós que desejais crer, os espíritos celestes auxiliam e vêm nos anunciar grandes acontecimentos. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos dar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quanto bem faz a fé ao coração, como leva a alma ao arrependimento e à prece, a prece, como são comoventes as palavras que saem da boca no momento de quem ora. A prece é o orvalho divino que faz desaparecer o grande calor das paixões. Filha mais velha da fé, ela nos leva pelo caminho que nos conduz a Deus, no recolhimento e na solidão. Estais com Deus, e para vós não há mistérios, porque eles se desvendam. Apóstolos do pensamento, para vós é a verdadeira vida. Para a vossa alma, que se desliga da matéria e se lança nesses mundos infinitos e etéreos, os pobres humanos desconhecem esse sentimento que tu sentirás. Caminhai, caminhai pelos caminhos da prece, e escutarei as vozes dos anjos. Que harmonia! Não mais o ruído confuso, nem os cantos estridentes da terra. São as lírias dos arcanjos, são as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam na folhagem dos vossos grandes bosques. E que delícias, que havereis de caminhar. Vossas palavras não poderão definir essa aventura, e que estará por todos os poros, entrando em todos os teus corpos. Tão viva e refrescante é a fonte que se bebe quando se está orando. Doces vozes, inebriantes perfumes que a alma evolve e ouve e sente quando se lança nessas esferas desconhecidas, habitadas pela prece. Sem a mistura desses desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Vós também orai como o Cristo levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que passavam em sua alma. Embora carregando o madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celeste na morada do Pai. Santo Agostinho, 1861. Ao iniciarmos uma doutrinária, uma reunião como esta, nós fazemos uma prece. Ao encerrar, nós fazemos uma prece. Para os trabalhos de passe, de fluidificação da água, ao nós nos deitarmos, ao se levantar, fazemos uma prece nos momentos alegres e oramos também nos momentos de aflição. Muito se tem dito a respeito da prece, mas muito pouco conhecemos do seu mecanismo e funcionamento. Por isso mesmo, poucos valorizam e, por vezes, até esquecem de orar. O Espiritismo é uma doutrina de tríplice aspecto: filosofia, ciência e religião. Mas é muito comum trabalhos, palestras, cursos e etc. enfocarem quase que essencialmente as partes filosóficas e religiosas, deixando um pouco de lado o aspecto científico da doutrina. E este é um procedimento normal, uma vez que o Espiritismo é uma doutrina relativamente jovem, com aproximadamente seus 160 anos. E a análise dos seus aspectos científicos requer de todos nós um conhecimento mais básico, sem os quais não entenderíamos as suas explicações. Nós precisaríamos, então, ter um pouquinho noção de física, de ciência, de biologia, dos fluidos, do magnetismo, do eletromagnetismo, da eletricidade, de como é que se processam as telecomunicações. E o Sr. Allan Kardec nos traz a prece como uma projeção do pensamento, a partir do qual ele irá se estabelecer uma corrente fluídica cuja intensidade dependerá do teor vibratório de quem ora, e nisso reside o seu poder.
e o seu alcance, pois nessa relação fluídica do homem que atrai para si a ajuda dos espíritos superiores, ali inspirar bons pensamentos. Pensamentos porque são a origem de quase a totalidade de nossas ações. Porque primeiro nós pensamos, depois nós agimos. A prece, ela é também uma invocação, e que por meio dela nós pomos o pensamento em contato com entes a quem nós nos dirigimos. A prece é a expressão de um sentimento que nos alcança a Deus quando ditada pelo coração de quem ora. Por isso que a prece tem que sair de dentro de nós. Temos que meditar, vibrar, pensar no nosso alvo para que o nosso amor, a nossa saudade, a nossa alegria possa até chegar. Na Revista Espírita de 1861, o senhor Kardec recebe uma mensagem de um espírito superior, que se chama Joly. Ela diz assim, que eu não posso, mortais, com meus fracos assentos, dar-vos ao coração o mais sublime incenso. Ensinar-vos aqui no colher dessa messe o que é a prece em si mesma e o que é fazer a prece. É um impulso de amor, de fluido de ardor, que se escapa da alma e se eleva ao Senhor. Sublimada a expansão da humilde criatura, orar não muda em nada a lei do Pai Eterno, mas o coração paterno derrama o seu fluxo no que as implora. É então que ele se sente crescer e elevar-se pelo amor ao próximo e o peito pulsar. Mas se expande no amor, mais sublime no ser, enche-lhe o coração com os dons do saber. Desde então, santo anseio de orar pelos mortos, sobre o peso da dor e pungentes remorsos. De a eles dirigir fluido suavizado, cuja eficácia balsamadora e consoladora lhe aconchega, penetra no ser como um anjo libertador. Tudo neles se anima, um raio de esperança, ajuda-lhes o esforço, a liberdade os lança, assim como aos mortais, vencidos pelo mal, que o bálsamo supremo devolve-o ao normal, eles se regenerariam pelo impulso oculta de augusta prece. Redobremos o ardor, nada se perde, enfim, preces por eles, preces até o fim. A prece, sempre a prece, essa tarefa divina, faz-se foco de amor e no final domina. Oremos pelos mortos? Sim. Logo, por sua vez, nos lançarão doces raios de amor. Nesses versos, evidentemente inspirados por um espírito elevado, o objetivo e os efeitos da prece são definidos com perfeita exatidão. Certamente Deus não derroga suas leis a pedido nosso. Não seria a negação de um de seus atributos. Se Deus não atendesse a tudo que nós pedimos ou passasse por cima de suas leis, ele estaria perdendo a sua imutabilidade. Mas a prece age principalmente sobre aquele que é o seu objeto. E, a princípio, é um testemunho de simpatia e de consideração que se lhe dá e que, por isso mesmo, lhe faz sentir sua pena menos pesada. E, em segundo lugar, tem por efeito a prece ativar e excitar o espírito ao arrependimento. Arrependimento de suas faltas, que está no mundo espiritual, arrependido, não fui um bom pai, não fui uma boa esposa, não fui um bom filho, não fui um bom profissional, me envolvi com isso. E esse arrependimento leva ele à perturbação extrema. Quando a prece toma conta da alma dele, que chega como um bálsamo suave, ele se arrepende. E a cada um Deus disse, de acordo com as suas obras. Esta é a lei eminentemente justa, põe a sorte em nossas próprias mãos e tem como consequência subordinar a duração da pena à duração da demora para se arrepender. Daí se segue que a pena seria eterna se eterno fosse a demora para se arrepender. Assim, se pela ação da moral da prece provocamos o arrependimento e a reparação voluntária, é por ela mesmo que nós abreviaremos o tempo de sofrimento. André Luiz, no auge do seu desespero, ele não sabia a quem recorrer. Até então, quando ele percebeu que o auxílio ao seu redor, começou a acolher aqueles que estavam sofrendo igual a ele, aquilo veio para ele como um elixir. Ele teve a ideia e se confortou
deve existir um Deus. Ora, ele não tinha nenhuma religião, não tinha ligação com prece, com oração, era trabalho, casa, casa, trabalho e os prazeres da vida. Mas nessa hora que ele viu o socorro chegar no ambiente daquele imundo do feto, deve existir um Deus. Ele era um médico orgulhoso, né? Então ele se impunha nesse momento a uma atitude renovadora. E quando as energias lhe faltaram, quando se sentia colado no lodo da terra, sem forças para reerguer, pediu em oração a Deus que lhe estendesse as mãos paternais em tão amargurosa emergência que ele se encontrava. No momento da aflição, ele afirmou: é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas de uma oração. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, um emissário dos céus, um velhinho simpático, que ele sorriu paternalmente, lhe inclinou-se, fixou os seus olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não nos desampara. E o bom velhinho se chamava Clarencio. De imediato chamou 2 companheiros que o improvisaram uma maca e o levaram para a colônia Nosso Lar, no mundo espiritual, libertando de uma dor ao qual ele vivenciava ininterruptamente por 8 anos. No Livro dos Espíritos, na questão 659, o Senhor Kardec faz essa pergunta ao Espírito de Verdade: qual o caráter da prece? E ele diz: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Infelizmente, o que a gente mais faz é pedir. Às vezes não agradecemos a Deus e às vezes nos esquecemos na hora de felicidade, de alegria, quando recebemos a família em casa, de agradecer por esse momento. Quantas famílias não estão podendo mais receber entes queridos que partiram sem poderem nem se despedir no leito de dor, nesse momento que estamos passando? Então, tudo é motivo de dar graça, sempre dar graça. Louvar significa exaltar, enaltecer, é glorificar ao Pai. A prece de louvor é um reconhecimento da onipresença e da onipotência de Deus em nossa vida, por meio da qual nós expressamos nosso júbilo, nossa alegria pela sua sabedoria, pela sua bondade e pela sua justiça. Na oração que Jesus nos deixou como modelo, nós louvamos a Deus quando nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, chamando-o de Pai amorosamente, com confiança. Emmanuel diz que é forçoso reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate para a vitória, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício, de sofrimento, buscando as vantagens que as adversidades nos traz. E pedir é solicitar, é implorar, é suplicar, mas para isso nós temos que exercer a humildade. Muitos não oram porque se Deus sabe de tudo, se eu estou assim é porque Ele quer. Não, não é porque Ele quer. É porque Ele respeita nosso livre-arbítrio. Enquanto nós não quisermos sentir e pedir a sua presença, Ele se faz presente de muitas maneiras. Só que a gente não percebe, não agradece. Acha que tudo chegou por acaso. Como jovem, todo jovem que ainda não foi evangelizado, dificilmente ele agradece aos pais pelo café da manhã, pelo almoço, pela janta, pelo vestimento, pela escola, por tudo que lhe cerca. Só mais na frente, mais maduro, é que ele vem, quando ele enfrenta também suas dificuldades, agradecer por tudo. Então, o pedido de algum benefício ou graça quase sempre está implícito na oração, seja ele referente às necessidades morais e espirituais ou até mesmo necessidades materiais, daquele que ora ou ora para alguém. Toda prece que é feita atinge seu objetivo. Muitos acreditam que a oração tem a função básica de mudar o rumo das ocorrências ao sabor da nossa vontade. Outros, em suas petições, também fazem uso da barganha, em troca das vantagens que desejam oferir, se comprometem a fazer algum tipo de sacrifício. São as benditas promessas. E alguns até
Seria uma obrigação, não seria um favor a Deus, a ninguém não, deixar de fumar, deixar de beber, deixar de fazer coisas que não trazem nenhum benefício. Ah, meu Deus, se o senhor fizer isso, eu vou deixar isso. Isso você deve fazer porque é para o seu bem. É uma obrigação, vai responder pelo mal que você fizer ao seu corpo e a quem estiver próximo a você. Então, diante dessa realidade, o senhor Kardec, na questão 663 do Livro dos Espíritos, ele questiona também, que ele vai sempre buscando na espiritualidade uma certeza para nós. Então ele diz, as preces que nós fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar os cursos? E os espíritos superiores respondem, a prece, ela chama a vós os bons espíritos, que vos darão a força para suportar as dificuldades com coragem, e elas vão lhes parecer, assim, menos duras. Por isso que Jesus disse, vinde a mim todos vós aflitos e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Aliviarei. É bastante interessante pensar nisso. Ele vai trazer alívio. Porque o Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o processo de transmissão do pensamento. Quer que o ser por quem se ora, que venha ao nosso chamado, quer o pensamento chegue até ele. Muitos entraram na nossa casa, familiares, amigos, e estão vibrando conosco. Estou aqui, estou do lado, essa energia boa que a gente sente, essa euforia é a presença dos amigos. E outros, a prece está indo até eles, porque estão ocupados ou não tiveram permissão de vir. Então, para compreender o que se passa nessa circunstância, convém considerar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no mesmo fluido cósmico universal, que ocupa o espaço, assim como nós estamos mergulhados na atmosfera do nosso planeta. O ar é o veículo que leva o som até os nossos ouvidos. Com a diferença que as vibrações do ar são circunscritas ao nosso planeta, ao passo que o fluido cósmico universal se estende ao infinito. Então a nossa prece chega ao infinito, porque é o fluido que leva ao nosso pensamento, quanto mais fervoroso for ele. Então, logo que o pensamento é dirigido para um ser, qualquer da Terra, aonde quer que ele esteja, ou no espaço, de encarnado para encarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece e de um para o outro transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som, como nós vimos. E é por esse meio que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que estejam, que eles se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações, que as relações que estabelecem à distância se aproximam de nós. A prece é sempre útil quando bem feita, quando fortalece, já é um grande resultado para o coração de quem faz. Afinal de contas, foi isso que Jesus asseverou: ajuda-te e o céu te ajudará. Até porque Deus não muda as ordens das coisas na natureza, ao capricho de cada um de nós. Né? Porque aquilo que é um grande mal sobre o nosso ponto de vista, né? O nosso ponto de vista mesquinho, né? E para a nossa vida efêmera, curta, passagem rápida, frequentemente Deus enxerga que aquilo é um grande bem na nossa ordem geral, que nos trarão lições de fortaleza e de fé quando a gente estiver na adversidade. Porque a gente percebe que tudo passa. Há quantos anos a humanidade reclama, se queixa, e tudo passa, os séculos não param, o relógio não para. Então, crede que Deus não vos tenha escutado, porque Ele não fez um milagre por vós, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem os efeitos do acaso ou da força das coisas. Frequentemente, Ele vos suscita pensamentos necessários para vos tirar de uma confusão. Evita que tu professes certos comentários com alguém que iria te trazer dissabores, que de repente tu quer ir fazer uma visita e no meio do caminho desiste, porque não ia ser produtiva a visita. Esses empecilhos, ia por uma rua e do nada não foi por aquela rua, foi por outra rua. Isso acontece demais com todo mundo. É o guia espiritual nos orientando, nos desviando do caminho de um mal desnecessário. Então a oração é sempre um bálsamo que cura nossas aflições, as nossas dores, as dores do corpo e as dores da alma, dando-nos a força de que precisamos para vencer as dificuldades que estão no caminho do nosso destino.
Então, como a doutrina espírita, nós aprendemos que a oração não suprime de imediato os nossos problemas e dificuldades, mas nos renova o ânimo, renova a disposição, a fim de que nós venhamos a sublimar ou a remover tudo aquilo e de angústia que nos faz sofrer. Que de en passant, diga-se, aflições que nós mesmos fomos atrás. A prece, assim, tem o poder de nos fortalecer para os desafios do cotidiano, porque na realidade eles são impulsionadores do nosso aprendizado e do nosso amadurecimento pessoal. O espírito André Luiz diz: orar constitui a fórmula básica de renovação íntima. Porém, não deve em tempo algum resumir-se simplesmente pedir algo a Deus, mas pedir, acima de tudo, a compreensão quanto ao plano traçado para o próprio aperfeiçoamento. Todos nós, quando mergulhamos na carne, nós trouxemos um projeto reencarnatório. E sabíamos que ia, assim como o marinheiro entra no mar, que vai ter ondas revoltas, trovoadas, tempestades, a gente sabia que na nossa caminhada evolutiva iria ter momentos de aflição, de inquietação, que é justamente para nos provocar a buscar a Deus. Então a melhor prece é aquela que, ao nos revigorar emocionalmente, amplia nosso discernimento perante as próprias escolhas e decisões que nós tomamos. Porque nós entendemos, com o passar do tempo, que a pior decisão sempre será aquela que não foi tomada, ou aquela que foi tomada sem antes fazer uma prece, pedindo inspiração, pedindo orientação. Então, quando nós ficamos inertes, sem esperança, sem expectativa no amanhã, não evoluímos. Perdemos a finalidade na encarnação. Então, Emmanuel nos incentiva a atentar para outros aspectos da oração, nem sempre perceptível aos nossos corações. Ora e pede. Em seguida, presta atenção porque algo virá trazido por alguém, por intermédio de alguma coisa, doando-lhe alguma informação que será muito importante. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a fase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma pelo verbo de um amigo, pela página de um livro, por uma simples mensagem daquelas que a gente recebe na campanha do Quilo e diz: puxa, era tudo o que eu precisava ouvir hoje. Às vezes um cartaz que a gente vê de alguém que cruza o nosso caminho. Porque no Livro dos Espíritos, na questão 662, o Allan Kardec pergunta: o que consiste a oração que nós fazemos em benefício dos outros e não em benefício nosso? Né? O espírito daquele que ora e age por sua vontade de fazer o bem, pela prece ele atrai para si os bons espíritos que vão se associar à sua força, à sua vontade sincera, ao seu magnetismo e vai ao encontro daquele ente querido. Possamos ter certeza disso. Qual é o pai que pede, o filho que pede ao pai um peixe e ele dá uma serpente? Pede um pão e ele dá uma pedra. Então, nós possuímos em nós pensamentos e a vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. A prece por outros é um ato dessa vontade, que é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos orando por nós mesmos, mas estamos impulsionando para os nossos entes queridos, para a nossa família encarnada e os que já partiram. E tenha certeza, todos estão recebendo. Todos estão recebendo. Alguns vão receber imediatamente e vão dizer: que brisa boa, que ventinho bom que entrou. Já pensou numa coisa boa? Isso é produto da prece. Se ela é ardente e sincera, pode chamar à sua ajuda os bons espíritos e vão sugerir-lhes bons pensamentos para que ele possa tomar uma nova atitude. Mas a prece do coração é fundamental. A prece dos lábios nada vale. Jesus disse através de Mateus 6,7: não vos assemelheis aos hipócritas, que pensam que pelo falar serão ouvidos. O essencial é orar bem e não muito. As intermináveis ladainhas, Pai Nossos intermináveis, repetidos muitas vezes, rezas pronunciadas com os lábios apenas, e que o coração não está sentindo o poder de cada palavra,
não sente, não move com a inteligência, não compreende. Esse não tem valor nenhum para Deus, porque Deus recebe nossos fluidos, nosso pensamento e nó envolvido pelo nosso sentimento. Então recordemos o Divino Mestre, recordemos a Jesus e estejamos convencidos de que Deus nos atende a todos constantemente. É imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos a resposta de Deus, mas também para a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes no momento pareçam às vezes ser contra nós. Os mais profundos e sentidos votos de melhoria que possamos direcionar a uma pessoa têm o poder de envolvê-la em harmoniosa vibração. Mas não podemos garantir que essa pessoa terá sua realidade modificada, por mais fervorosa que seja a nossa intenção. E por quê? Porque nós não conhecemos a real extensão de seus compromissos kármicos. Não sabemos se a sua mente está fechada para Deus. Daí a importância de, desde a infância, começar a encaminhar as crianças para Jesus, para ele aprender a orar e saber que nós temos um pai, um amigo, um irmão maior que nos protege na hora que nós precisarmos. Nem sempre aquilo que nós julgamos ser melhor para uma pessoa é efetivamente o que ela precisa para a sua evolução, né? Às vezes a gente vê, recebe depoimentos de pessoas que estão muito tristes, muito aflita porque sua avózinha, sua mãezinha está partindo, está no hospital, o médico já desenganou, e a gente chega e diz: quantos anos tem sua avó? Não, minha avó só tem 105 anos. Pelo amor de Deus, deixa a mulher ir embora. 105 anos, 15 anos em cima de uma cama, injeção, já sem andar, mas ninguém quer, muito egoísmo nosso. Que ela vá na hora de Deus. Minha querida, fala para ela no ouvido dela: olha, se aparecer algum parente, algum familiar, você não está sonhando não, são eles que vieram lhe abençoar, são eles que vieram lhe proteger, são eles que vieram a dizer a você que estão vivos, ninguém morre. Então é preciso que nós possamos desenvolver essa certeza para que o nosso desespero não perturbe mais ainda quem está do outro lado, porque ele vai querer vir nos ajudar, porque ele não está morto, mas não tem a permissão e também não está preparado para tal. Da obra para uso diário, Psicografia de Joanes, através da psicografia do querido Raul Teixeira, o médium de Niterói, né? Grande orador espírita, ele diz: a vibração da mente que ora tem poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo soluções para diversos problemas de aparências difíceis. A prece, a oração para alcançar o seu melhor resultado, deverá ser seguida de ação, de atitude, da vontade de mudar positivamente o nosso comportamento. Nossa postura e compostura, do desejo sincero de proceder melhor a cada dia, mesmo que a pouco e pouco, mas de modo continuado e permanente, tornando-nos pessoas mais fáceis de convivência e, sobretudo, pessoas de bem, voltadas para o bem e para a prática do bem. Sem um ato de hesitação, seja qual for a circunstância, seja qual for a situação, às vezes uma doença ou um problema, são imprescindíveis para resgatar erros do passado ou para que se consiga repensar no próprio comportamento. Mas nada nos impede de envolvê-las em energias que lhe proporcionem uma devida força moral para o tentame. Esse tipo de prece também recebe o nome de oração intercessória. Nesse sentido, o Espírito Joana de Ângeles ensina o amor pelas suas incomuns possibilidades, emite ondas de sucesso e de saúde, de fraternidade e de alegria, que alcançam todos aqueles em favor do quais está sendo enviado. Nesse sentido, a oração intercessória é portadora de incomparável poder vibratório que penetra o ser objetivado, enquanto vitaliza a pessoa que ora, estabelecendo uma comunhão específica de vibrações que sustentam a vida, renovam a capacidade interior e para o crescimento indispensável,
como consequência da conquista da paz. Quando alguém ora, potencializa-se de vigor espiritual. E cultivando a oração, que é concentração de energia criadora, consegue distribuí-la em alta potência, sempre que realiza seu mistério. A cada dia que nós estamos nos unindo com essa confiança, com a certeza, a espiritualidade está investindo mais nesse grupo, para que nossas vibrações eles possam ser tamanhas, que eles possam levar para os presídios, para os hospitais, para os manicômios, para os nossos irmãos que vivem na rua ao relento, com fome, sem saber qual é a hora que vai comer e se vão acordar, para as jovens que estão sem saber o que faz porque engravidaram, e alguém vem dizer que ela aborta, e ele recebe essas preces e diga: minha filha, Deus está com você. Se não puder criar, doe para alguém, mas não tire. Tudo isso chega pela palavra de alguém. Então, nós estamos sendo uma usina de luz, de fé e de esperança para desconhecidos e para conhecidos. Porque assim nós passamos a agradecer a Deus por tudo. Porque agradecer por um benefício recebido, expressando gratidão pelas inúmeras bênçãos que somos alvos, é sempre pela saúde que foi renovada, pela fé que foi renovada, por um susto que a gente tomou e não aconteceu. Então agradecer que do alto ele que nos observa e sabe que estamos tomando um caminho errado. Ele está do alto vendo que às vezes a gente está indo pelo caminho errado. Então poucos conhecem e dão o devido valor ao seu anjo da guarda, ao seu guia protetor, esse espírito amigo que não se afasta de um segundo de nós. E tem sempre uma mensagem boa ou um proceder em nome de Jesus para nos ajudar. Ele cuida muitas vezes silenciosamente de nós, nos livrando de um mal desnecessário. Esse mal desnecessário não vai cair em nós, só se for para um aprendizado. E tem um amigo nosso que mora aqui do lado, que ele ia sair para o trabalho de manhã cedo, e quando ele abre os portões da garagem, 2 homens com um revólver pedem a chave do carro. Ele estava de cabeça baixa dentro do carro e diz: eu estou procurando a chave. Ele estava procurando a chave, ele foi sincero e não teve medo, porque não entendeu a violência ainda, estava tão distraído, deve ter feito uma prece antes de sair de casa. O protetor o abraçou e o protegeu de qualquer revide. E aí ele se lembrou, os homens foram embora, não tinha mais o que levar, levaram a aliança dele e foram embora. Ele se recolheu e disse: bom, não vou sair para lugar nenhum. Depois de tarde ele disse: o que foi que eu fiz? Onde eu botei essa chave? O que foi? Ele se lembrou que tinha uma bombinha de aquário em cima da mesa e ele guardou no móvel do aquário. Então ele disse: rapaz, eu guardei a bombinha do aquário lá. Eu vou montar o aquário então, que eu não estou fazendo nada. Quando ele chegou lá, a chave do carro tinha ficado agarrada na bombinha do aquário e foi para dentro do móvel. Nem ele sabia disso. Então são essas proteções que a gente se desespera, fica pulando para São Luguinho, para dar 3 passos pedindo para achar as coisas. E na verdade aquilo foi uma proteção que nós recebemos. Inúmeras coisas acontecem, né? Atrasa pegar o avião e não conseguiu viajar. Quantas histórias a gente conhece de pessoas que sobreviveram. Isso não significa que os que partiram foram punidos, não. Porque chegou a hora dele. Estava na hora certa, no lugar certo, para desencarnar do jeito que pediu a Deus. Então, como acontecia com os apóstolos, né? Esse nosso guia espiritual está 24 horas conosco. Então, toda oração deve ser feita antes de qualquer ação. Qualquer ela, por mais simples que seja. Como acontecia com os apóstolos Marcos, Lucas, Mateus, eles dizem que quando acordavam de madrugada e iam pescar, e olha que pescador acorda muito cedo, quando eles chegavam, Jesus já estava no monte orando. Os apóstolos agiam pelo automático, pegavam a rede, pegavam as varas, as linhas e iam para a tarefa. Jesus não, Jesus antes de qualquer tarefa orava. Hoje a maioria das pessoas quando acorda, automaticamente pelo hábito, o que fazem? Ora, a grande maioria vai olhar no celular se tem alguma mensagem, saber se alguém mandou ou aperreio. Geralmente alguns, Ave Maria, fulano nem ligou para mim, já fica pensando em coisa ruim. Isso a gente atrai coisa ruim para a gente. Por que pensar em coisa boa? Né? Pensa em coisa boa, porque não pode ser, porque só pode vir mensagem ruim.
3 dias que fulano não dá uma coisa, ah, meu Deus do céu, o que aconteceu? Não aconteceu nada, está se divertindo, está feliz, está sem sinal de internet, está numa ilha paradisíaca, está muito bem e vai dar um sinal mais cedo ou mais tarde. E por que Jesus buscava a Deus em oração antes das suas atividades diárias? Será que ele não se sentia forte o suficiente para a tarefa ou não tinha capacidade para tal? Mas ele era um Cristo, o governador do planeta, e é exatamente por ser um Cristo que ele agia assim. Porque só se é suficientemente forte aquele que estiver em comunhão com Deus. Jesus acordava orando e pedindo a Deus a inspiração para o seu dia. Poucos se lembram que antes de Jesus adentrar a Jerusalém, ele vai ao Monte das Oliveiras orar. Orar não por ele, mas pedindo a Deus que nos fortalecêssemos na fé, porque dias difíceis iríamos enfrentar, pois estarmos matando o Cordeiro de Deus, a luz do mundo, o sal da terra. E o que devemos pedir, o que podemos pedir a Deus em nossas preces? Porque nós pedimos muito, né? Mas pedir o essencial. E o evangelista Mateus, no capítulo 23, versículo 39, ele diz, ele é uma passagem que ele antecedia as dores supremas no Calvário de Jesus, onde ele diz, Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, mas acima de tudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Demonstrava-nos o Mestre que as leis naturais são sábias e justas e são aplicadas indistintamente. Assim não pensamos milagres e prodígios, mas tão somente forças para suportar aquilo que não está no nosso alcance mudar. Pedir paciência, resignação, fé e coragem. E na obra A Luz da Oração, Francisco Cândido Xavier, através do Espírito João de Deus, ele diz, onde louva de coração enternecido de gratidão, Senhor Jesus, pela bênção da tua doutrina santa, que nos apoia e levanta o reino de amor, pela paz que nos oferta, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor. Pela caridade do lar, pela carícia do lar, pelo doce templo do carinho, que nos concede por ninho, és na terra campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito sejas, Senhor. Pelo tesouro sublime das graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entristece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor. Em tudo que nos reserve a luz de cada momento, o nosso agradecimento. Por tudo que seja o que for, vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, onde andas por toda parte, bendito seja, Senhor. Que Jesus ilumine a todos nós, que essa corrente possa, no desdobramento da noite de sono, nos levar para, unidos, recebermos mais orientações dessa tarefa. Nós somos mensageiros da palavra do Senhor. Pequenininha que seja, um bom dia, emprestar um ouvido, um abraço silencioso, um aperto de mão, porque é assim que Deus ajuda os homens, através dos próprios homens. Que essas bênçãos sejam derramadas nas nossas águas, colocando o remédio necessário que nos fortalecerá durante toda a semana até o próximo encontro. Um beijo grande e muita paz.